certo? Só que quando você deixa Jesus entrar, o cenário inverte de maneira completa. E essa é pra você que quer lucrar através do YouTube. Eu sou o Ney do canal Cortes Criativos e tenho uma ótima oportunidade pra você que quer aumentar a sua renda. Curtiu? Então corre e acesse o primeiro link na descrição. Mas assim, esse lance dessa transformação, ela tem a ver com uma... tipo, a vida do cara mudou, tipo, as coisas começaram a se reestruturar. Isso tem a ver com uma mudança de energia na tua cabeça? Como é que esse cara consegue uma transformação tão profunda, pô, dobrando o joelho dentro de um banheiro? Cara, É o que? Deus diretamente mexe com ele? Ou ele se conecta, ele entra numa vibe diferente? Como é que é? pensa o seguinte, cara, nós somos uma casa. Esse é um exemplo. A gente é uma casa que, enquanto Jesus não entra, a gente está vazio, só que o vazio não permanece, alguma coisa sempre entra. Então, casa vazia, lembra aquele ditado? Cabeça Oficina vazia, do oficina do Satanás? Então, cara, quando você não tem nada, você é preenchido por tudo. Aí os traumas te dominam, entra muita coisa, né? Entra tudo, certo? Só que quando você deixa Jesus entrar, o cenário inverte de maneira completa. Há um texto em Apocalipse que diz: eu estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Isso aqui muda a vida da gente, cara. Essa realidade é o que você chama de energia, e alguém pode falar de outro nome, é o que eu chamo de a presença de Deus, cara. É algo que mexe você de dentro para fora, tuas estruturas são abaladas, sabe? A tua perspectiva, teu modo de enxergar muda. É o que é a metanoia genuína, é a transformação, sabe? Então, cara, quando você permite, que você se expõe e deixa Jesus entrar de verdade, cara, é impossível você não ser transformado. Tem pessoas que pensam que para alguém ser transformado, você tem que atacar a pessoa, você tem que falar, entendeu? Pesar a pessoa e tal. Cara, não. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é o pregador, não é o pastor, não é ninguém. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é meu trabalho convencer ninguém. Meu trabalho é apresentar Cristo, apresentar Jesus. Se a pessoa ouvir a mensagem, entender que aquilo é para ele, permitir que Jesus entre, aí essa compreensão se altera. Óbvio que a gente tem que falar e apontar os princípios certos, o que é errado e não, mas essa não é a principal mensagem. Entendi. Entendeu? Porque Mas é como uma produção diferente, é o extraordinário, é o que transcende. E como é que é, o que significa aceitar Jesus verdadeiramente? Porque, vamos lá, eu preciso ter... Eu imagino, né? Porque você falou, tem 3 formas de aceitar, né? Então, a do C.S. Lewis é o que mais me chama a atenção, porque me parece algo racional, uma decisão tomada de forma racional. Sim. Eu prego para que as pessoas tomem a decisão dessa maneira, para que ninguém precise sofrer. Você não precisa dar com os burros na água para você mudar a sua forma de ver o mundo. Para você, sabe? Essa é a melhor maneira possível. Por isso a pregação do evangelho. Mas essa também não é a mais difícil e mais improvável? Depende, cara, depende. Eu entendo o que você está falando, porque a fé, ela também, em algum momento, ela vai ignorar um pouco da razão. Né? Porque para você ter fé, você vai ter que crer naquilo que você não vê, naquilo que não é tangível, você não toca. Então, chega uma hora que você não vai conseguir ser totalmente racional no sentido de que a fé é o sobrenatural. Né? Então, você não vai conseguir dizer o tamanho, como entendeu? É uma perspectiva. Então, o aceitar a Jesus de verdade, cara, é quando você... Romanos diz, aquele que confessa com a boca e crê com o coração para a justiça. Essa é a parte difícil. Então, mas aí é uma decisão. É uma decisão construída pela tua convicção, seja no primeiro momento, por exemplo, do C.S. Lewis, ou construído por uma experiência muito profunda com o Senhor, de um socorro, de um milagre, que foi o que aconteceu comigo. Quando você olha os evangelhos, você vê pessoas que foram constrangidas pelo amor de Jesus e somente pelo amor e pela pregação do evangelho, assim como você vê que pessoas que tiveram que ser curadas de alguma enfermidade primeiro.
Entendeu? Então tinha gente que estava doente, passou pelo caminho de Jesus, Jesus curou e aí começaram a segui-lo. Mas entende que são experiências antagônicas, diferente da outra, mas que o fim, na verdade, é o mesmo. Entendi. É que, assim, na minha cabeça, esse lance de, pô... Tá. Eu acredito em Deus, de verdade. Minha mãe é da igreja e tal. Ah, é? Fui pra caramba pra igreja. Qual igreja? Cara, hoje ela vai na Nova Vida, eu acho. Uma igreja evangélica. Igreja evangélica. Nova Vida, mas ela... E foi bastante também na Metodista. E você passou teve bastante tempo dentro da igreja também, ou pouco? Cara, então, a minha história, ela é mais... Eu ia porque minha mãe tava mandando eu ir. Essa é a verdade. É a história de todo mundo, na maioria das vezes. Essa é a verdade. Eu ia muito mais porque ela mandava eu ir. Sim. E aí tinha vezes que eu... E por isso, talvez pra mim seja um pouco difícil entender esse aceitar racionalmente, porque, eu não sei, parece que precisa ter uma experiência ali que vai te mudar de alguma forma. Eu vejo esse negócio de aceitar racionalmente de duas formas. Uma que eu realmente acredito, eu concordo comigo nesse sentido que eu acho que é impossível de racionalmente uma pessoa desenvolver uma fé muito forte, só pela razão dela. Eu acho muito difícil. Concordo. Não, eu concordo. Porque, assim, talvez isso seja o princípio, seja o início, o start. Só que a caminhada com Jesus, ela é muito profunda. Então, aí que e na caminhada, a sua fé se desenvolve. Entendeu? Porque daí porque você tem fé, você começa a provocar as experiências. Então, eu tenho histórias, por exemplo, de coisas muito simples, mas que me deixaram com ainda mais fé. Um exemplo bem, bem simples. Eu tava com meu filho agora, eu tenho o João. O João, um cara passou a noite toda mal. Você é pai, você sabe que mexeu com o nosso filho, cara. É o nosso ponto fraco. Cara, meu filho passou a noite toda mal, cara. Vomitou, passou muito mal. Quando nós acordamos de manhã, e ele tava naquele estado ainda, eu falei pra ele, filho, a gente tem um acordo na nossa casa que a gente fala a verdade sempre. Então, vai tomar vacina. Filho, vai tomar vacina. A gente não fala que vai dar uma volta e tem um golpe. A gente fala a verdade. Daí eu falei, filho, ó, pai vai te falar uma coisa. A gente vai no médico, se você continuar mal. Papai vai no médico, talvez você vai ter que tomar soro e tal. Eu expliquei pra ele. Cara, eu comecei a falar isso pro meu filho encheu o olho de lágrima na hora. Ele não quer ir no médico. Ninguém quer. E ele falou, papai, mas eu não quero ir no médico. E já chorando, cara. E eu já fiquei... Cara, qual é a pregação? O que eu prego? Eu prego que existe um Deus que se importa com a minha casa. Que se importa com todo, mas que olha pra mim, que olha pro Dave, pro João, pra Paula, lá na minha casa de Joinville. Aí eu falei pro meu filho assim, cara, eu fui ousado. Eu falei, filho, tem uma outra oportunidade. Se nós orarmos, meu filho tem 3 anos, cara. Eu falei, se a gente orar e o papai do céu curar você, a gente não vai pro hospital. Só que a gente tem que perguntar se o papai do céu pode fazer. Cara, na hora meu filho fechou o olhinho, porque ele já sabe do que se trata, já tá familiarizado, fechou o olhinho, e ele falou isso aqui, papai do céu, cura eu. E aí eu, no meu coração, cara, eu comecei a falar, Jesus, se tem uma forma e uma oportunidade extraordinária de te apresentar pro meu filho, é agora. Cura o meu filho, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Cara, eu falei amém junto com meu filho, foi muito simultâneo. Quando eu falei amém, cara, eu vi o olhar do meu filho mudar. O semblante dele mudou. E ele falou assim pra mim, papai do céu me curou, eu tô bom. Eu falei, você tá bom mesmo, filho? Tô bom, papai. Eu falei pra minha esposa, amor, traz uma fruta pra ele comer. Aí minha esposa trouxe uma banana, ele comeu a banana, não vomitou. E acabou. Aí, cara, olha que doideira. Eu fiquei... Imagina, meu coração, né, cara, como pai e como um pregador do evangelho, pra mim não tinha... Eu queria contar pra todo mundo aquilo, né? E aí foi muito legal, porque daí meu outro filho, Noah, ficou dodói esses dias, e aí o meu filho, o João, falou pra mim, e aí, papai, vamos orar pelo Noah? Caralho! Entendeu? Agora nós estamos assim, mano, deu treta, a gente tem que orar primeiro antes de ir pro médico. Legal. Mas é maravilhoso, cara. Então, por isso que eu digo, a construção do caminho pode nascer de maneira simples, de maneira pequena, ninguém começa crendo de uma forma absurda também. Tem o processo, né? Então, pelo que você tá falando... Por isso o discipulado é importante também. Uhum. Porque o discipulado na caminhada, ele vai solidificar a tua fé. Vai trazer alimento pra fé, entendeu? E eu acho que também, entrando na parte do racional, pra você acreditar, eu acho que ele é importante porque a partir do momento que você tem essa transformação, ok, acredito em Deus e Jesus, aceito e tal,
A vida ainda vai te dar muitos desafios. Vai. Que vai fazer você ter que racionalizar essa sua fé para você entender como que a sua nova fé adquirida traduz as experiências, como que ela vai te guiar, entendeu? E nesse momento você precisa da lógica, você precisa do raciocínio. Ó, quer ver, cara? Tem muita gente que pergunta isso e fala comigo sobre. Cara, se eu aceitar Jesus, a minha vida vai mudar? Vai mudar. Mas e aí, cara, eu posso perder o emprego? Tipo assim, pode dar alguma coisa ruim? Meu filho pode ficar doente? Eu posso ter uma perda na minha família? Eu posso bater de carro? Porque na cabeça das pessoas... Tipo, tu virou o super-homem. E não é, cara. A nossa vida continua sendo exatamente a mesma nesse plano. Nós somos suscetíveis às mesmas coisas, às mesmas enfermidades. Covid veio aí pra mostrar, pô. Não morreu só gente que não conhece Jesus. Morreu pastor, morreu evangelista, missionário, morreu todo mundo. Então é isso. Vírus não faz distinção. Então, o que a fé muda? O que Jesus vai mudar, então? Essa é a parada. Pô, então se a minha vida não vira um mar de rosas, no que ela muda? Ela muda primeiro a minha eternidade. Agora eu sou eterno. Eu sei que existe algo a mais e que isso aqui é breve. Mas existe uma outra coisa, que é a tua perspectiva sobre o caos. A perspectiva sobre o caos se altera, cara. Se o cara que ele é racional e ele é só racional, ele olha uma pandemia, ele faz a conta, ele vai dizer, vai morrer tanto. E ele vai ficar louco com aquilo, cara. Porque pra ele aquilo é impossível de reverter. A lógica, ela é exata. Agora, pra quem tem fé, cara, pra quem tem fé é diferente. Pra quem tem fé, ele pode até fazer a conta, mas ele crê que pode ter o sobrenatural. E isso transforma a nossa forma de viver, torna a gente mais leve, entendeu? Então, igual eu, pô, meu filho ficou doente, eu sofri um capotamento de carro já. Sério? Ah, recente? Não, faz uns 3, 4 anos, mas eu sofri, mas eu já pregava o evangelho. Eu tava indo, inclusive, pregar a palavra, e o meu carro capotou. Um homem bêbado bateu na gente na estrada, e não foi uma coisa simples, foi, assim, sinistro, cara. O carro capotou... Veio outro carro e bateu, depois eu entrei no carro pra pegar o telefone e veio outro carro e bateu. Cara, sinistro. É história absurda. Caraca. É. E Deus nos livrou. Tava de Então, noite. olha só, essa é a questão, ó. Uma pessoa normal, se você é uma pessoa normal, mas que a gente é tudo doente, né, na cabeça, né? Uma pessoa que não tem fé. Vamos falar assim, uma pessoa que não tem fé. Pô, ela sai de um acidente, ela fala, caraca, mano, se eu tô com um carro mais simples, não tinha acontecido. Mano, esse airbag aí me salvou. Entendeu? O cara olha pra tudo pro que é racional. Eu, cara, sabe como eu saí do meu carro? Eu vou falar uma coisa pra você. Foi o primeiro carro bom da minha vida que eu tive. Foi o primeiro carro que eu consegui comprar, que eu escolhi, que eu quitei. Foi o primeiro carro que eu fiz seguro. Eu tava 4 meses com o carro. Era o sonho da minha vida, aquele carro. Mano, o carro tava de perna pro ar, assim. Eu saí do carro, sabe o que eu falei? Cara, eu comecei a chorar, abracei minha esposa, depois de tudo. E a gente só sabia fazer uma coisa. Deus, obrigado porque o Senhor me livrou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. A gente tá vivo. Obrigado pela chance. Cara, entende? A perspectiva é diferente. E dentro desse acidente, eu tive uma experiência com Deus muito profunda também, porque a última vez que eu entrei no carro, fiquei de joelhos, assim, dentro do carro, buscando meu telefone, porque o carro tava de cabeça para baixo, né? E enquanto eu buscava meu telefone, eu ouvia minha esposa gritando, meu marido tá lá dentro, gritou. E veio um carro e, pum, bateu. Quando o carro bateu, cara, eu não vi o carro batendo. Eu não ouvi barulho do carro batendo. Eu tenho a impressão que eu fiquei como se fosse numa bolha, cara. Sem explicar. Eu saí do carro sem nada, nem no arranhão. Você tava dentro do carro quando bateu? Eu tava dentro do carro de joelho, cara. Foi tão louco que o cara do outro carro arregaçou com a boca, bateu no volante. E eu que tava de joelho solto dentro do carro, não aconteceu nada. Entendeu? Quer dizer, foi forte a batida, entendeu? Uhum. E, então, É um pouco impressionante o cara vir, um carro capotado, o cara Sabe vem o que e bate cara? no teu carro. A gente tava numa BR, né, numa rodovia, e era uma baixada. Então o cara viu que tinha alguma luz de ambulância no lado direito, já tinha até ambulância. E viu que tinha no lado direito alguma coisa. Mas o carro tava quase na faixa da esquerda. Então ele veio e bateu na minha porta, cara. Eu até tenho a foto aqui. Pô, foi sinistro, cara. Caraca. Pensei que tu tivesse saído e mandado um Glória a Deus. Não, eu mandei também. Mas mandei sem sotaque. Glória a Deus! Foi marcante demais pra gente, cara. Foi muito impactante. E aí, sabe o que foi doido? Porque aí o pastor que eu tava indo na igreja ligou pra mim e falou assim, e aí, você vem? Aí o cara, acabei de capotar o carro. Eu pensei que era óbvio que eu não ia mais, né? E ele falou, e você vem? Aí ele falou assim, a igreja tá esperando você.
Aí, cara, eu falei pra minha esposa, caraca, Deus livrou a gente não vai ser o mínimo de grato. Vambora, vamos pra cima. Quer ver se eu tenho uma foto aqui. Se minha esposa estiver vendo, manda pra mim, amor, no WhatsApp, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero que vocês vejam, foi bem doido o negócio. E aí tu foi pregar mesmo assim? Daí eu fui pregar, cara. Só que aí quando eu terminei de pregar, que eu entrei no quarto do hotel, cara, doía da ponta do meu pé à ponta da minha cabeça, assim, cara. Por causa da tensão da batida, né? Você Sim, não sim, sente o sim. impacto, né? E foi bem doido, bem... Isso aí, tudo que você tá falando... Pode comer? Fica à vontade, pô. Quer um frio? Ah, cara, eu quero tiver. Se tiver zero, alguma coisa zero. Se não tiver, pode ser normal também. Ah, que maneiro esse suco preto, hein? Propaganda de graça, não, né, amigo? Boa. Aí, ó, tá te Olha dando lá, o celular ali, ó. a foto, provavelmente. Ah, aqui, mano, ó. Aí. Bom, o pessoal não vai dar pra ver, né? Mas tá aí, ó. Dá pra mostrar Tenta... Ó. Nossa, dá pra ver aqui, Jean? Pra cá? Cancela embaixo. Aqui? É. Os caras já Nossa. estavam virando o carro já. Deixa eu ver, eu quero ver. Caralho, estraguinho, hein? É, deu perda total, né? Perda total? Perda Tinha total. seguro? É, foi o primeiro carro com seguro, né? É verdade, você tinha falado. Caraca. Graças a Deus, senão eu tava no sal. Sim. Primeiro carrinho que consegue realizar na vida, né? Pois é. Obrigado, Douglas. Mas Tu, isso- cara, Desculpa. Não, eu ia falar que tudo isso que tá falando aí me mostra, então, que um cara que chega no cristianismo, na fé, como C.S. Lewis, ele precisa não ser um preguiçoso da fé também. Precisa dar uma estudada, precisa fundamentar o que ele decidiu acreditar. Ó, uma boa coisa. Eu sou um evangelista. Eu sou o primeiro passo da fé. Eu não sou o suficiente para a caminhada da fé. O meu trabalho, cara, é igual ao do professor. Uma vez que você ensina, você vira desnecessário. A pessoa não vai precisar mais. Entende do que eu tô falando? A pessoa pode lembrar de você, ter a memória que você estava no início dela, mas depois que você passa por aquilo, você não precisa mais. Então, dentro dessa corrida, eu sou a primeira etapa. A minha mensagem não é suficiente para uma caminhada completa de fé. A minha mensagem é o início, é a pesca. Por isso que quando a gente olha para a igreja como organismo, como vivo, a igreja de Jesus, você vê que existe 5 ministérios. Então existe o evangelista, existe o profeta, existe o apóstolo, o pastor e o mestre. Então, cara, eu sou o evangelista. Eu não consigo fazer o papel do mestre. Então o mestre ele vem após e ele traz mais luz sobre a palavra, traz dúvidas mais profundas, entende? Aí vem o pastor e cuida da pessoa. Aí vem o profeta e profetiza coisas que só Deus pode saber e falar sobre o futuro. E aí vem o apóstolo e multiplica o trabalho do pastorado, ele multiplica as igrejas, ele planta igrejas, entende? Então, é uma corrida muito mais complexa. Até uma das coisas, cara, que eu senti muito no meu coração e a gente fez esse ano, ficou pronto agora, olha que legal. Isso eu acho que eu não falei em lugar nenhum ainda. Exclusivo. Opa, aí sim. Mas brincadeira, mas é uma coisa que tem me dado tanta alegria, cara, me orgulhado muito, sabe? Nós fizemos uma associação evangelística que vai ajudar essas pessoas que vão nos eventos, que tomam a decisão, a continuar a caminhar, para dar um norte. Então é um aplicativo que a gente está ficando pronto agora, que a pessoa vai ter um pré-discipulado. O discipulado ele é presencial, por isso que eu chamo de pré-discipulado, onde a pessoa vai ser apontada de maneira intencional para a necessidade, por exemplo, da convivência cristã, do batismo nas águas, da leitura da Bíblia, da própria instrução de fé. E quando ela terminar, a gente vai dar uma Bíblia de presente para ela. Tudo isso de maneira gratuita, nada com fins lucrativos. Bom, é uma associação. Eu hoje sou o maior doador dela. Eu não recebo nada da associação. Ela nasceu para realmente, pelo menos a gente... Não é que eu quero fazer o que é além do meu trabalho, mas como Deus nos deu muita voz e muito alcance, não custa nada fazer. E aí, cara, eu encontrei pessoas maravilhosas que Deus colocou no meu caminho lá no início da minha caminhada com Jesus e que me fizeram apaixonar pela pregação do Evangelho e que hoje são os diretores da associação e que estão fazendo um trabalho incrível e agora vai ficar pronto. Então, agora, o que vai acontecer? Acabou o evento, a pessoa tomou a decisão, vai ter um QR Code, ela vai receber um cartãozinho que ela vai clicar, vai para essa plataforma. Não tem pegadinha nenhuma, cara. Não é nada para ter de lucro,
Nada, 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 zero. Eu falo isso porque tem gente que tem um pouco de dificuldade, pensa que, não, agora é a pegadinha. Não. É para que a pessoa, de verdade, ela alcance a maturidade cristã, que ela continue caminhando e que não seja só o dia difícil. Porque, cara, o dia difícil, ele nos aproxima de Jesus, mas o dia bom também nos afasta. Então, às vezes, o cara precisa de algo, Deus responde, acontece o milagre, só que daí o milagre vem e o cara esquece no outro dia de novo, entendeu? Então, a ideia é que a pessoa continue uma caminhada. Então, hoje eu não busco mais Jesus só porque meu filho está doente. Hoje eu busco o Senhor porque eu dependo dele. Eu dependo dele para viver, eu dependo dele para tudo. É o meu norte de caminhada. Para decisões mais simples, as decisões mais profundas, eu pergunto tudo. Eu oro sobre, entende? Então, não é um contato, um mero contato. Não, é uma caminhada, cara. Essa é a loucura do evangelho. Te dá a oportunidade de ter Cristo contigo, caminhando com você. E para mim, cara, isso se resume de uma certa forma simplória a uma caminhada com Jesus, sabe? É um fortalecimento diário, é uma perspectiva diferente sobre tudo, a forma de tratar, a empatia, isso quando Jesus entra de verdade, né? Porque também tem muita gente que fala, eu sou cristão, mas não manifesta os princípios do evangelho, não tem amor na fala, não tem amor na prática, né? Que é triste, né? E aí, curtiu? Então inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com os amigos.